dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de português comigo, certo? E aí, preparados? Eu espero que sim. Então vamos seguir, pessoal, deixa eu colocar aqui o conteúdo para vocês. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Ok. E aí, se liga nos pronomes. É o que nós iremos estudar hoje, tá certo? Pronomes. Primeiro, o que é pronome, Úrsula? Pronome, gente, é uma classe de palavras. Para tudo. O que é uma classe de palavras, Úrsula? Então, deixa eu explicar para você. Normalmente, vamos lá, as séries, tá? Sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Como é que acontece a classificação de quem que pertence ao sexto ano, de quem que pertence ao sétimo, de quem que pertence ao oitavo e nono ano? Então, gente, para determinar quem pertence a cada classe, tem que ser investigado uma característica comum, tá certo? E normalmente é a idade, é a faixa etária. Já os que pertencem ao sexto ano, normalmente tem entre 11 e 12 anos. Se não me engano, essa faixa etária. E aí, pessoal, o que acontece? Com as classes de palavras, não é diferente. O que a gramática faz? Ela separa grupinhos de palavras, tá certo? Que têm as mesmas funções, tá certo? E com os pronomes, é o seguinte, são palavras que normalmente têm a característica de substituir nomes, tá certo? Palavras que têm essa característica estão inclusas dentro da classe palavra pronome, certo? Então vamos seguir e entender um pouco mais. O que são pronomes, tá certo? Vocês percebem aí que eu coloquei a palavra pronome separadinha com uma setinha no meio. Porque eu queria separar mesmo essa parte pro e a outra não. Por quê? Para que vocês entendam a função real dessa classe de palavras. Vamos lá. Como eu já falei, os pronomes têm essa característica comum de substituir nomes, tá certo? Mas não é só essa característica que eles têm, tá certo? Mas para que fique bem claro, que vocês gravem aí na caixolinha de vocês. Vamos lá. Pronome, gente, é uma classe de palavra que foi feita para trabalhar para quem? Pronome. O pronome foi feito para trabalhar pro nome. Deu para sacar esse trocadilho? Deu para entender? Bem, eu espero que sim. Então, gente, o próprio nome da classe de palavras já diz para quem que essa classe trabalha, né? Pronome, tá certo? E o que são nomes, né? Nós entendemos nas aulas anteriores que os nomes são classificados de substantivos, tá certo? Substantivos são os nomes, tá? Nomes de pessoas, de coisas, de objetos, animais. São nomes que se classificam e se encaixam dentro da classe substantivo. Tá certo? Então, aqui nós temos a definição de pronomes, vamos ver aqui. Os pronomes são palavras cujo sentido é dado pela situação comunicativa. Pronomes podem substituir nomes, que é uma característica comum deles, tá certo? Mas também podem retomar nomes, tá? Ou acompanhar esses nomes, que são classificados, né? Nomes são classificados em substantivos, tá certo? Então, olhe bem, pronomes podem substituir, retomar e acompanhar substantivos. Os pronomes representam as pessoas gramaticais ou pessoas do discurso e dividem-se em pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, possessivos, indefinidos, relativos e interrogativos. Nós vamos entender cada um deles, tá certo? Mas antes, eu vou colocar aqui 3 exemplos, tá? Para que a gente entenda essas funções dos pronomes, de substituir, retomar e acompanhar nomes, certo? Então vamos lá. Gente, deixa eu colocar aqui minha telinha para. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro exemplo, nós temos o seguinte contexto. Vamos lá. As aulas da professora Úrsula podem te ajudar a entender mais sobre o conteúdo de português.
ela tornou o conteúdo mais simples por meio de resumos. E aí, ficou a dica? Então assista esse vídeo até o final, tá certo? Pessoal, percebam que nós temos aqui o nome Úrsula, na verdade, o nome Úrsula, meu nome. Então, e aqui, esse nome, eu coloquei ele na cor verde, tá? E esse outro nomezinho aqui, que é um pronome, na verdade, eu coloquei na cor vermelha, tá certo? Para diferenciar nome de pronome. Então, eu coloquei o nome verde e o pronome na cor vermelha, tá certo? Então, percebam que o pronome ela, esse nome que está vermelho, está substituindo a palavra Úrsula, para evitar o quê? Repetição. Tá vendo como os pronomes são importantes? Principalmente, gente, na redação. Dica, tá certo? Uma dicasinha extra de redação. Usem pronome, tá certo? Por quê? Porque os pronomes já têm essa função, tá? De evitar repetição. Eu poderia colocar aqui Úrsula novamente, na verdade, mas ia ficar muito, sabe? Não ia ficar legal, né? Então, percebam que as aulas da professora Úrsula podem te ajudar a entender mais sobre o conteúdo de português. Ela torna o conteúdo mais simples. Ela, quem? A Úrsula. Entenderam? Ela está substituindo esta palavrinha aqui, este nome, tá certo? Aqui, Úrsula, a palavra Úrsula, puf, sumiu. E ela tomou o lugar da palavra Úrsula. Quer dizer o quê? Que o pronome ela substituiu essa palavra, certo? Deu para entender a função do pronome? Uma das funções, na verdade, substituir nomes, tá certo? Não são nomes de pessoas, tá, gente? Então, eu coloquei um exemplo com nome de pessoa no nome, mas pode substituir nomes em geral, tá? Segundo exemplo, os alunos do Colégio Opa. Os alunos do Colégio Santos estão tendo aula de português que são importantíssimas para a vida acadêmica por meio de videoaula. Então, os alunos do Colégio Santos estão tendo aulas de português que são importantíssimas para a vida acadêmica. Pessoal, percebam que eu coloquei aqui, deixa eu tirar isso de português, do verde, e colocar preto. Bom, né? Nas melhores famílias, esses verdes. Então, gente, deixa eu voltar aqui para a tela maior. Então, gente, é o seguinte. Novamente, os alunos do Colégio Santos estão tendo aulas de português que são importantíssimas. O que são importantíssimas? As aulas, pessoal, as aulas, tá certo? De português aqui caracteriza a aula, tá certo? Que não é aula de matemática, isso de português, tá certo? Então, esse de português está caracterizando as aulas. Mas a palavra aulas, que está verde, é a palavra que esse pronome, que está vermelho, se refere. Esse pronome se refere o quê? As aulas, tá certo? São importantíssimas para a vida acadêmica. O quê? As aulas, pessoal. Então, esse pronome, ele está retomando, tá, a palavra aulas, que foi citada anteriormente. Vocês percebem que a palavra aulas, ela foi citada antes desse pronome? Portanto, esse pronome aqui, ele está retomando a palavra aulas, tá? Então, outra função do pronome, retomar o que foi dito anteriormente, ok? E vamos para o último exemplo. Esses meninos estão bagunçando a sala de aula. Não são qualquer meninos. Eu usei o pronome esses para determinar quem são esses meninos. São esses meninos que estão bagunçando a sala de aula, tá certo? Então, meninos, eu coloquei verde novamente para que vocês saibam que é um nome, é um substantivo, tá certo? Meninos. E esses está acompanhando a palavra meninos. Esses é um pronome, tá certo, gente? Então, outra função do pronome, acompanhar nomes, tá certo?
E aqui, nesse terceiro caso, esse pronome está tendo essa função de acompanhar o nome menino. Nós vimos aí os três casos, que pronomes podem substituir nomes, retomar nomes e acompanhar esses nomes, certo? Agora, pessoal, vamos ver os tipos de pronomes, tá certo? Vamos entender melhor. Aqui, nós temos o primeiro tipo, que são os pronomes pessoais, tá certo? Os pronomes pessoais, gente, eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto, tá? E pronomes pessoais do caso oblíquo, tá certo? Os pronomes, eles podem tanto estar no singular como no plural, eles podem aparecer no singular ou plural, tá certo? E também eles podem aparecer na primeira pessoa. E a primeira pessoa? A primeira pessoa é aquela que fala. Então, aqui nós temos o eu. No pronome pessoal do caso reto, nós temos o eu. Porque quem fala é o eu, né? Nós temos a segunda pessoa do singular, que é o tu, que é a pessoa com quem eu falo, tá certo? E nós temos a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela, que é a pessoa de quem a gente fala, tá certo? Exemplo, você vai contar uma fofoca para um amigo ou uma amiga sua, tá certo? Aí você vai falar dela, tá? Dessa pessoa, desse fulano, tá certo? Então, esse fulano, essa fulana, é ele ou ela, que pode ser um dos sexos, feminino ou masculino, na verdade? Então, terceira pessoa é de quem se fala, tá certo? E nós temos a primeira pessoa do plural, que é nós, segunda pessoa do plural, que é vós, terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Então, pronomes pessoais do caso reto, nós temos eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? E aqui nós temos os pronomes pessoais, também são pessoais, tá certo? Mas são no caso oblíquo. Nós temos aí o pronome pessoal na primeira pessoa singular, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, te, si, consigo ou a lei. Nós temos no plural, primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, nós temos você, se, consigo, os, as, lhes, tá certo? Então vamos seguir agora. Opa, esqueci de falar o exemplo, tá certo? Então, gente, coloquei aqui um exemplo, tá? Eu gosto muito de chocolate. Vocês percebem aqui o eu, o pronome pessoal, no caso reto. Gente, a minha setinha aqui, ela some quando eu quero mostrar para vocês. Mas está em vermelho, tá certo? Eu é um pronome, tá certo? Que substituiu o nome de alguém, tá? Da pessoa que estava falando. Então, aí, nós temos um pronome pessoal, no caso reto, primeira pessoa, aquela que fala, do singular, tá certo? Agora, nós vamos para entender o pronome de tratamento, tá certo? Pronomes de tratamento, gente, vamos ler aqui a definição. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, tá certo? Para que você, quando você se refere a alguém, tá? É uma maneira cortês, tá certo? De ser respeitoso, né? São empregados normalmente em situações formais, tá? Mas, como toda regra tem exceção, nós temos o pronome você. É o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, você é um pronome de tratamento, é um pronome que você utiliza quando você vai se referir a alguém, tá? Alguém que faz parte do seu cotidiano, do seu vínculo familiar, que você já conhece, que você já tem intimidade. Então, você é um pronome de tratamento, tá certo? Mas é um pronome informal. Os demais pronomes de tratamento são utilizados em situações formais, tá certo? Nós temos o senhor, senhora, tá? Quando você vai utilizar ele
para um tratamento de respeito, normalmente pessoas mais velhas, não é verdade? Ou pessoas que você não conhece, que você não tem intimidade. Nós temos o Vossa Senhoria, que é utilizada para tratamento cerimonioso. Nós temos Vossa Excelência, na verdade. Nós temos Vossa Excelência, utilizado para tratamento para altas autoridades, tá certo? Nós temos Vossa Eminência, que é utilizado para tratamento para cardeais. Nós temos Vossa Santidade, que é utilizado para tratamento para com Papa, tá certo? Nós temos Vossa Alteza, que é usado para tratamento de príncipes e duques. Vossa Magnificência, que é utilizado para tratamento para reitores de universidades, tá certo? Vocês irão entender o que são reitores. Reitores é tipo como se fosse o diretor da universidade, tá certo, gente? Vamos simplificar aqui. Na escola tem o diretor, na universidade tem o reitor, certo? Nós temos também Vossa Majestade, que é utilizado para tratamento de reis, tá certo? Nós temos Vossa Reverendíssima, que é utilizado para tratamento para sacerdotes, tá certo? Então, os pronomes de tratamento é justamente essa a função deles, tá? São empregados como uma forma de respeito, tá certo? Para com a pessoa que você vai falar. Vamos seguir agora para os pronomes demonstrativos, que são usados com a função de situar a pessoa ou objeto designado em relação às pessoas do discurso, ou ainda em relação ao espaço ou tempo. Pronomes demonstrativos são aqueles que eu utilizo para demonstrar algo a alguém, ou seja, para mostrar, localizar ou uma pessoa ou um objeto no espaço, tá certo? Nós temos aí, pessoal, os pronomes demonstrativos, aqui nessa tabelinha, os pronomes que são variáveis, tá certo? Masculino e feminino. Eles podem variar, tá certo? De acordo com o gênero, como nós temos aí, masculino ou feminino. Pode variar, tá certo? Ou ainda pode variar em número, que é o singular e plural, tá certo? Vamos para os pronomes demonstrativos masculino, tá certo? Que é o este, esse ou aquele. E o plural, estes, esses ou aqueles. E os femininos, esta, essa ou aquela. Plural, estas, essas ou aquelas, tá certo? E nós temos também os pronomes demonstrativos invariáveis, ou seja, que eles não mudam, não se altera a forma, nem vai para o feminino, nem para o masculino. É um pronome neutro, tá certo? Normalmente para se referir a coisas, objetos, tá certo? Nós temos o isto, isso e aquilo. São pronomes neutros, tá? Não mudam, tá? Exemplo aqui eu coloquei, essa camisa é muito linda, tá certo? Nós temos aí o pronome essa, que é um pronome demonstrativo, tá certo? Então, Úrsula, quando que eu uso o esse, o este ou aquele? Então, quando é que eu uso esses pronomes? Pessoal, você vai usar o este, tá certo? Para se referir a algo que está próximo de você. Você que está falando, por exemplo, este celular é meu. Este, por quê? Porque ele está próximo de quem fala. Eu falo, tá certo? Então, ele está próximo de quem fala, eu vou utilizar o este ou esta. Mas como é celular, é o celular, eu uso este, tá certo? O esse eu vou utilizar, pessoal, para se referir a algo que está próximo da pessoa com quem eu falo. Se o celular está próximo da pessoa, vamos imaginar que tem uma pessoa, tá? Imaginário. E esse celular está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Se ele está próximo da pessoa com quem eu falo, eu vou dizer, esse celular é seu. Esse, porque está próximo da pessoa com quem eu falo. Agora, se esse celular ele está longe de mim, que sou a pessoa que está falando,
ir longe da pessoa com quem eu falo, está longe de nós dois, de quem fala e da pessoa que escuta, né? O celular está longe de nós dois. E aí eu vou dizer aquele, tá certo? Olha, aquele celular, eu estou aqui conversando com a pessoa, tá certo? Aquele celular é da hora. Aquele celular é top, tá certo? Deu para entender quando usar este, essa ou esse, né? E aquele. Então, gente, acontece também com o tempo, tá certo? Quando que eu uso esses pronomes relacionados ao tempo? Ao tempo presente, quando eu quero me referir, por exemplo, o mês que nós estamos, eu digo este mês vai ser melhor que o mês passado. Este mês, eu estou me referindo ao tempo presente. Agora, quando eu quero me referir a um passado, mas um passado não tão distante, eu uso esse, tá? Por exemplo, quando eu não quero me referir ao mês que nós estamos, ao mês que já passou, eu digo, deixa eu ver aqui um exemplo. Estou pensando, pessoal. Esse mês que passou não foi tão interessante para os meus estudos. Esse mês que passou não foi tão interessante. Dá para entender? Porque o mês que passou não é um mês tão distante, tá certo? Agora, quando eu quero me referir a algo que já está um passado longínquo, um passado mais distante, eu utilizo aquele. Aquele mês de janeiro foi terrível. Aquele mês, porque janeiro está mais distante, tá certo? Ou, quando eu quero me referir, por exemplo, a um ano mais distante, na verdade. Vamos lá. Aquele ano de 2015, ele foi perfeito. Naquele ano, eu passei no vestibular, vamos dizer assim. Naquele ano, naquele ano foi o auge da realização dos meus sonhos, naquele ano, porque 2015 é um ano que já passou muito tempo. Estamos hoje em 2020, na verdade. Então, dá para entender, pessoal, quando se refere ao tempo? Neste mês, para o presente. Nesse mês passado, não foi favorável para os meus estudos, tá certo? E naquele ano de 2015, para se referir a um tempo mais longe, eu uso aqui, certo? Então, vamos seguir. Pronomes possessivos, gente. Opa, aqui tinha um exemplo. Já usei o exemplo. Pronomes possessivos são aqueles pronomes que dá a ideia de posse, algo que é meu, tá certo? Pertence a mim ou a outra pessoa. Pertence a alguém. Pronto. Resolvido o problema. Então, vamos lá. Pronomes possessivos relacionam-se com os pronomes pessoais, atribuindo-lhes posse, tá certo? São considerados pronomes adjetivos e podem exercer a função sintática de adjunto adnominal. Pessoal, o importante é vocês saberem que os pronomes possessivos dão ideia de posse, pronto, de pertencimento a alguém. Flexionam-se em gênero, masculino e feminino, ou seja, eles podem variar, tá certo? Para se adequar à pessoa que se refere ou ao objeto, né? E número também, eles podem variar, singular para plural, tá certo? Também para se adequar, né? Para concordar. E concordam com o objeto possuído, bem como com o possuidor. Vamos lá. Nós temos os pronomes possessivos no masculino, tá? Tanto no singular como no plural, como vocês viram que eles podem variar. Nós temos os pronomes possessivos no feminino, que também podem variar de singular para plural, tá certo? Vamos lá para os exemplos aí de pronome.
Nós temos no singular, eu até coloquei aqui, ó, essa tabelinha, que aqui nós temos um conceito, gente, que este celular é meu. Por que eu usei o meu? Porque celular está no masculino, o celular, então o celular é meu. Em singular, coloquei meu, por quê? Porque eu só tenho um celular em mãos, tá certo? Se eu tivesse outros celulares, eu diria, estes celulares são meus, no plural, tá? Como está no singular, este celular é meu. Meu, por quê? Porque pertence a mim, ganho de posse, tá certo? Então, nós temos aí os pronomes possessivos no plural, no masculino plural, nós temos nosso no singular e nossos no plural. Vosso no singular e vossos no plural. Seu no singular e seus no plural. Nós temos também os pronomes possessivos no feminino, singular e plural. Vamos ver cada um deles. Minha, singular, minhas, plural. Tua, singular, tuas, plural. Sua, singular, suas, plural. Nossa, singular, nossas, plural. Vossa, singular, vossas, plural. Sua, singular e suas, plural. Entendido? Então, vamos seguir. Pronomes relativos. Gente, os pronomes relativos são aqueles que retomam o que foi dito anteriormente, que foi citado antes, tá certo? Eles se referem a algo que foi citado antes. Vamos lá entender. São aqueles que se referem a um termo anterior, como já disse, geralmente introduzem uma nova oração, apresentam formas variáveis e invariáveis, tá certo? Existem alguns pronomes relativos que não variam, tá certo? Que são chamados invariáveis, ou seja, não vai mudar a forma, tá? Vamos ver aqui alguns pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Nós temos os variáveis, aqueles que mudam para se adequar, tá certo? Que mudam para masculino ou feminino, ou singular, ou plural, tá? Nós temos, por exemplo, o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo, cuja, cujos e cujas. Nós temos o quanto, quantos e quantos. Nós temos os pronomes relativos invariáveis, aqueles que não se alteram, que não muda a forma como é escrito, certo? Nós temos o que, nós temos o quem, onde, como e quando. Esses pronomes, pessoal, não tem como mudar eles. Eu não posso colocar, porque está no plural, eu vou colocar que. Porque está no plural, eu vou colocar quem. Não. Eles não vão alterar a forma, tá certo? Exemplo aí, nós temos, eu coloquei esse exemplo, Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Percebam que o pronome relativo onde eu coloquei na cor vermelha para ficar mais claro e nítido. Vocês achem o pronome, tá certo? Que eu estou falando, que é o pronome onde. Esse pronome, ele é invariável, tá? Ele não vai mudar a forma de escrita. Gente, e esse pronome ele está se referindo ao nome que foi citado anteriormente, que é o nome local. Daniel visitou o local onde, o onde se refere ao local que o Daniel visitou, tá certo? Então, perceberam aí como pronomes relativos se referem a algo que foi citado anteriormente? Deu para entender? Tá certo? Então, vamos seguir. Pronomes interrogativos são aqueles que iniciam perguntas diretas ou indiretas, tá certo? O que são perguntas indiretas? São aquelas perguntas que normalmente não terminam com um final de interrogação, terminam com um ponto final, entenderam? Que não tem sinal de interrogação no final, mas que mesmo assim é uma pergunta. Então, iniciam perguntas diretas, que terminam com um ponto de interrogação, e perguntas indiretas, aquelas que não terminam com sinal de interrogação,
E há os variáveis e os invariáveis também, né? Tem pronomes interrogativos que variam e tem os que não variam, tá certo? Então, vamos ver aqui os variáveis. O qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, tá certo? E invariáveis, que não mudam, o que e o quem, tá certo? Exemplo aí, nós temos, eu coloquei, quanto custa a entrada para o cinema? É uma pergunta, não é verdade? Então, se é uma pergunta, nós temos aí no início dessa frase o pronome interrogativo quanto, tá certo? Está perguntando quanto custa a entrada para o cinema, tá certo? É uma pergunta direta, porque termina num sinal de pontuação, no sinal de interrogação, na verdade. E nós temos, pessoal, esse pronome que é um pronome variável, porque poderia se alterar para o plural, tá certo? Ou para o feminino, tá certo? Mas aí, como se refere ao valor, né? Quanto custa, tá certo? Então, vamos seguir aqui para o próximo. Pronomes indefinidos, tá certo? Esses pronomes normalmente são utilizados quando, quando nós queremos nos referir a algo ou alguém de maneira imprecisa, de maneira indeterminada, tá certo? Não específica, de maneira não específica. São pronomes indefinidos aqueles que se aplicam à terceira pessoa do discurso de forma indeterminada ou imprecisa. Eles fazem referência ao substantivo de modo vago, impreciso ou genérico, tá certo? Então, eles se referem, tá certo, a algo de maneira vaga, imprecisa, que não está determinado, não está claro, certo? A tabela eu coloquei no próximo slide, por conta que aqui não caberia e ficaria muito pequeno se eu colocasse aqui. Então, vamos ver a tabela aqui. Nós temos os pronomes indefinidos, variáveis, aqueles que alteram a forma de escrita, e os invariáveis, aqueles que não alteram, né? Que não alteram a forma de escrita, certo? Nós temos aqui como pronomes indefinidos o algum, alguns, alguma, o algumas, nenhum, nenhuns, nenhuma, nenhumas, todo, todos, toda e todas. Então, nós temos vários pronomes indefinidos nessa tabela, tá certo? E os invariáveis, aqueles que não mudam. O alguém, tudo, outrem, algo, cada, mais, ninguém, nada, menos e demais. Pessoal, aqui eu coloquei um exemplo. Observe, já leio novamente, observe a tabela. Mas vamos para o exemplo. Alguém deve me explicar a matéria. Aí eu pergunto, quem é esse alguém? É alguém. Não se sabe quem, porque aí nós temos um pronome indefinido. Essa pessoa, nós sabemos que é uma pessoa, né? Que é alguém, mas aí não foi explicado de maneira clara quem é essa pessoa, tá certo? Essa frase ela está de maneira vaga, imprecisa, porque eu não sei quem é este alguém, tá certo? Então, vamos seguir. Aqui, pessoal, coloquei um pequeno teste, tá certo? Me acompanha aí de casa, tá? Acompanhe as minhas explicações para que vocês entendam melhor como a gente entende os pronomes, tá certo? Em cada caso, certo? Então, um pequeno teste acompanha. No balão que representa a fala da personagem, temos exemplo de um pronome indefinido na fala da personagem, que é esse aqui, certo? Que é este personagem, tá? Que pronome é esse, tá? Então, vamos ler aqui esse cartoon, tá certo? Que é esse gênero textual. Água parada, água parada, água parada, água parada. Aí, água parada novamente. E a fala do personagem, que é o seguinte: aqui no meu quintal, ninguém mexe. Lógico que ninguém mexe, a água tá parada, né? Então, gente,
Agora vamos identificar o pronome indefinido, tá certo? Que está presente na fala do personagem. Gente, aqui no meu quintal ninguém mexe. Quem que mexe? Ninguém. Perceberam que ninguém é um pronome indefinido porque não define quem é esse ninguém? Não é verdade? Então, quando não se sabe quem é a pessoa que está se referindo, né? Quando esse ninguém não deixa, na verdade, específico a quem é essa pessoa, né, que está se referindo, então nós temos que dar um pronome indefinido, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Ainda sobre o texto anterior, essas perguntinhas aqui são sobre esse cartoon, tá certo? Com relação ao pronome citado, complete. O pronome, qual foi o pronome citado? Oi? Não estou ouvindo? Ninguém, muito bem. O pronome ninguém, aí aqui seria ninguém, tá certo? Eu colocaria aqui nesse espaço. Retirado do cartoon anterior, qual que é o marco? Ele substitui ou acompanha uma pessoa do discurso? E aí? O ninguém, ele substitui ou acompanha? Vamos analisar. Aqui no meu quintal, ninguém mexe. Quem que mexe? Eu pergunto, ninguém. Então, pessoal, percebam que esse ninguém, ele não está acompanhando o nome, porque mexe vem do verbo mexer. Então, mexer não é nome, é verbo. Então, ninguém, ele está substituindo a pessoa, tá certo? A que o verbo se refere, tá certo? Ninguém mexe. Quem que mexe? Ninguém. Tá certo? Então, ninguém não está acompanhando o nome, ele está substituindo a pessoa a que o personagem se refere, tá certo? Então, ele não acompanha o nome, ele está substituindo a pessoa, tá certo? Mesmo que a pessoa a gente não saiba quem, mas está representando ali a pessoa, tá certo? A que o verbo mexer se refere. Então, gente, aqui seria substituir, tá certo? Assim, o pronome ele refere-se a um ser de maneiras. Esse ser, esse ninguém, ele está sendo, ele está determinado, ele está se referindo de maneira determinada no cartoon e clara, você entende quem é esse ninguém, ou está sendo representado de maneira indeterminada e vaga. E aí, com certeza, ele está ali representando de maneira indeterminada e vaga. Como eu já disse, é indeterminado. O pronome é indefinido, na verdade. Né? Não se sabe quem é esse ninguém. Ok? Então, seria a opção aqui, baixo, indeterminado e vago. Leia os quadrinhos e complete com os pronomes demonstrativos adequados. Aqueles pronomes que demonstram algo a alguém, tá certo? Como o este, o esse ou aquele. Ou suas variações, tá certo? O esta, ou no plural, estas, ou essa e essas, aquelas e aquelas. Então, gente, qual seria o adequado? Já falei para vocês como é que faz a utilização desses pronomes. O este, para aquele que está próximo de quem fala. Esse, para o que está próximo da pessoa com quem eu falo. E aquele, ou aquela, se plural, né? Aqueles ou aquelas, para o que está longe de nós dois, que estamos dialogando, tá certo? Que está longe de nós dois. Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, nós temos um menino segurando uma mochila. Ele está segurando. Então, eu utilizo esta mochila, ou essa mochila, ou aquela mochila. E aí? Oi? Estou ouvindo um pouquinho mais alto. Esta mochila. Muito bem. Esta, por quê? Porque ele está segurando, ele que está falando, que está próximo dele, da pessoa que fala, esta mochila aqui é minha. Segundo quadrinho, nós temos a mochila agora está próxima do menino com quem o personagem aí, o primeiro personagem que estava segurando, agora ele não está segurando a mochila está próxima da pessoa com quem ele fala. Então ele vai dizer, essa
mochila aí é sua ou é tua, certo? Essa, porque a mochila agora está próximo da pessoa com quem ele fala, certo? E no último quadrinho, nós temos a mochila bem distante dos dois que estão dialogando, tá certo? Então, ele irá utilizar qual pronome demonstrativo? Aquela mochila lá é dela, tá certo? É daquela menina, daquela pessoa, certo? Então, aquela, para o que está distante, né, dos dois, certo? Então, gente, ainda sobre o texto anterior, esse aqui, essa tirinha dessa mochila, tá? Nós iremos responder. Faça a correspondência. Vocês irão perceber agora que eu vou utilizar a letrinha A para o primeiro quadrinho, para se referir ao primeiro quadrinho, a letrinha B para ao que se refere ao segundo quadrinho e a letra C para o que se refere ao terceiro quadrinho, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro quadrinho, vamos ver o que se refere aí ao primeiro quadrinho. Pronome demonstrativo do primeiro quadrinho, tá certo? Indica que a mochila está perto da pessoa com quem se fala. No primeiro quadrinho, nós vimos que o pronome esta mochila não é porque está indicando que a mochila está perto da pessoa com quem eu falo, mas sim está perto de quem fala. Qual seria o item? Seria o último, né? Pronome demonstrativo, aqui nesse último eu colocaria o item A, tá certo? Pronome demonstrativo que indica que a mochila está perto da pessoa que fala, certo? E o item B, para o segundo quadrinho, qual seria o ideal? Segundo quadrinho, que a mochila estava próximo da pessoa com quem eu falo. Seria o item... Esse primeiro seria o item B, né? Pronome demonstrativo, que indica que a mochila está perto da pessoa com quem eu falo, tá certo? E o último quadrinho, que é o terceiro, seria esse do meio. Pronome demonstrativo, que indica que a mochila está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Falando de nós dois, seria o terceiro quadrinho que eu utilizei o pronome aquela mochila, aquela, certo? Pessoal, então, nós temos aqui esse último slide que eu vou deixar para vocês resolverem, tá certo? E eu vou tirar o print, vou mandar para vocês no grupo, tá certo? Aguardem também no grupo as páginas que eu irei passar também do livro para responder. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é pronome, na verdade, e os tipos de pronomes. Então, pessoal, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham compreendido, certo? Beijão e tchau, tchau.